Amém. Hoje de noite nós vamos falar de finanças. É a minha primeira pregação em finanças. Eu tenho bastante texto para ler hoje. Junto comigo você vai ler uns 3, o resto eu vou ler sozinho. Então, vamos lá. Ageu capítulo 2. É o primeiro texto que a gente vai ler e é o texto que vai servir de base para a gente começar. Ageu capítulo 2. Está assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, ó Jesus, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Domingo passado de manhã eu preguei em cima de Neemias, e o profeta Ageu foi um dos profetas que trabalhou. O seu ministério teve parte nesse tempo do ministério, nesse contexto de Neemias, porque o povo tinha sido levado para o cativeiro e agora Deus estava trazendo o povo de volta para reconstruir Jerusalém. Ele ia devolver a terra, segundo a profecia de Jeremias, de que se passariam 70 anos. Daniel vai lá, faz as contas, ele vê as coisas. Ageu volta, Neemias volta, primeiro volta Ageu, eles vão reconstruir o templo. Depois que o templo é reconstruído, Neemias vem e vai reconstruir os muros e ensinar como a religião precisa acontecer. Então esse contexto nosso aqui, que a gente acabou de ler de Ageu, é um contexto em que o povo não tem templo, o templo está destruído, e aí Deus leva o povo de volta e levanta o profeta Ageu para falar para o governador, dizer assim: quem viu essa casa aqui antes dela ser destruída? O templo está totalmente destruído. E aí a segunda pergunta é: e como é que está agora? Está totalmente destruído. E aí a palavra é: sejam fortes. E aí Deus fala 3 vezes, ser forte, para 3 grupos de pessoas diferentes, para 3 pessoas diferentes. E aí depois você começa a ver Deus falando várias vezes: diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. A gente consegue enxergar aqui algumas coisas que tem a ver com finanças. Primeira coisa que eu vejo aqui, que para mim é muito notório, é que o pai está dizendo para eles: a prata e o ouro são meus. Por quê? Porque a palavra dada para Ageu vão reconstruir. Então se a palavra vamos reconstruir, com o que nós vamos reconstruir? Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de mantimento, a gente precisa de pedra, a gente precisa de argamassa, a gente precisa de sei lá o que, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de coisa. Então Deus levanta o profeta vai começar a falar para reconstruir, e aí ele fala para ser forte 3 vezes, depois ele fala bastante sobre a glória dessa casa, que vai ser maior que a glória da primeira, e que Deus ia encher a casa de glória. E ele fala bastante que ele é o Senhor dos exércitos. Por quê? O povo não tem nada, o povo é escravizado. Então você imagina que Deus, e aí a gente vai falar de novo sobre aquilo que a gente tem falado há algum tempo aqui. Deus está pegando um povo com mentalidade de escravo, e ele está falando: agora vocês vão construir um negócio que vai ser glorioso. Gente que passou décadas em escravidão, você acha que o cara sonha em construir alguma coisa bonita? Você acha que ele acredita que ele vai ter capacidade, força, dinheiro para construir um negócio? Por que a gente tem tanta dificuldade para tirar a gente da rua? Por que a gente tem dificuldade de tirar morador de rua da rua?
Por que você pega o cara, você arranca o cara da rua, você arranca o cara da miséria, você leva o cara para uma casa para o cara ser restabelecido na sociedade? Você leva o cara para ele poder ser reinserido na sociedade de novo. Por que o cara não vai? Porque o cara tem uma mentalidade de escravo. Ele tem uma mentalidade de um mendigo. E na mentalidade de um escravo, na mentalidade de um mendigo, na mentalidade de alguém que não tem nada, ele não acha que as coisas vão dar certo na vida dele, porque durante muito tempo as coisas não deram certo. Então ninguém trata ele bem, ninguém trata ele com dignidade, nem ele acha que ele tem dignidade pelo tanto de coisa errada que ele fez, ou ele sente que ele é uma decepção para a sua família, ou ele sente que ele é uma decepção para a sociedade, ou ele se sente vitimizado, porque ele é mesmo vitimizado, ele é maltratado. Se ele não foi maltratado antes de ir para a rua, ele vai ser depois. Então, na hora que você pega um cara desse, você fala assim, as coisas vão dar certo na sua vida, o cara vai dar certo. Você não sabe a vida que eu levo, capaz do cara ainda brigar com você ali. Às vezes você está querendo dar uma palavra de ânimo, mas por quê? Por causa da mentalidade. O cara sofreu muita coisa, ele é marcado por cicatrizes do passado, é muito sofrimento, é muita dor. Então você pega um cara, você tira o cara da rua, você bota ele num lugar legal, o cara volta. Aí você traz ele de novo, o cara volta, você traz ele de novo, ele volta. Mesma coisa, quem teve uma vida bastante imoral antes da conversão. Você traz o cara, nossa, que massa, estou me sentindo amado, essa igreja é uma benção, é tudo maravilhoso. O que acontece? O cara volta. Por quê? Porque é ruim? Não, não é porque é ruim. Mas é que tem uns negócios cravados no cérebro do sujeito ali, e que ele mesmo não consegue superar a história dele. Ele não vence a história dele vence ele. Então Deus está pegando um povo assim, que depois de muito tempo escravizado, ele fala, agora vocês vão construir um templo que vai ser muito mais glorioso que o outro templo. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira e eu mesmo vou encher de glória. Você acha que o povo acredita nesse negócio? São décadas de sofrimento, de maus tratos. É por isso que o seu processo de santificação ele é lento em algumas determinadas áreas da sua vida, em alguns determinados momentos. Porque o que fala mais alto na sua história não é o que Deus está dizendo acerca de você, mas é o que você experimentou. Então você não consegue ouvir a voz de Deus, porque as suas experiências gritam para você, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então Deus fala, vai dar certo. Você fala, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Já está ali, tudo pronto para acontecer, só que você não acredita. E você não vai, por quê? Por causa da sua história, ela te vence. Então você tem que entender que é esse povo aqui que Deus está falando, você vai reconstruir o meu templo. Então para esse povo, o Pai está dizendo assim, a prata e o ouro são meus, está no versículo 8. Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim, fica tranquilo, eu vou manter. Quem que está falando? É o Senhor dos Exércitos. A maior probabilidade para essa expressão, Senhor dos Exércitos, é de que não esteja se referindo aos exércitos de homens, mas aos exércitos de anjos. Então ele está repetindo, é o Senhor dos exércitos de anjos, é o Senhor dos exércitos de anjos, sou eu o Senhor dos exércitos de anjos, sou eu que movo céu e terra, sou eu que dou ordens aos anjos, sou eu que faço acontecer, sou eu que realizo, sou eu que opero, eu que estou mandando. Então o papai, ele está dizendo que ele vai dar 3 coisas para o povo aqui. Ele está dizendo assim, eu vou dar glória para vocês, nesse texto que a gente leu, ele fala, eu vou dar glória, glória é a presença manifesta dele. Eu vou dar glória para vocês, eu vou dar ouro, e lá no final, no último versículo ele fala, eu vou dar paz. Eu vou dar glória, eu vou dar ouro, eu vou dar paz. Eu vou dar minha presença manifesta, sobrenatural, que vai consolar o coração de vocês, que vai providenciar tudo que vocês precisam, que vai alegrar vocês, que vai dar esperança. Vocês vão me ouvir, nós vamos ter um relacionamento, você vai sentir o meu poder, a minha presença. Você vai ser curado das suas feridas, você vai ser curado das suas doenças. A minha glória eu vou encher aí. Eu vou dar a minha presença manifesta. Segunda coisa que ele fala, eu vou dar dinheiro, eu vou dar ouro. Não vai faltar mantimento, eu vou cuidar, eu vou prover. Né? O cara aí... Você que tem um chamado ministerial, um chamado desafiador de Deus, Deus está dizendo para você, eu vou dar minha glória, eu vou dar o poder, eu vou dar dinheiro e eu vou dar paz para você. Eu vou dar paz. Ele fala isso no versículo 9. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele fala que ele vai dar 3 coisas, a glória, o ouro e a paz. E o papai fala para o povo nesse texto que ele já tem 3 coisas. Aliança, espírito e força para trabalhar. Dá uma olhada.
Versículo 5, segundo a palavra da aliança que eu fiz com vocês. Então ele está falando, nós já temos uma aliança. Quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Então ele está falando, você já tem uma aliança, você já tem o meu espírito, e ele fala que o povo está forte e que o povo tem que trabalhar, ou seja, já tem força para trabalhar, não é uma coisa que eles precisam receber, ele já tem. Então a gente vai falar de finanças nessa noite, partindo dessas coisas aqui que nós já falamos agora. Por quê? Porque finanças faz parte da aliança que Deus tem com o seu povo. Deus fala, eu vou dar glória, eu vou dar ouro e eu vou dar paz. Eu já dei força, nós já temos uma aliança e você já tem o meu espírito. Então o que Deus vai falando? Ele fala, vai trabalhar. É isso que Deus está falando aqui. Vai trabalhar, ser forte para trabalhar. Ele repete isso. Dá uma olhada de novo lá, ó. Versículo 4. Primeiro no 3 ele pergunta, está vendo? Está tudo em ruínas? Sim. Olha lá, volta o verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Deus está falando, isso aqui não é nada, gente, está tudo destruído. Aí Deus vai começar a dizer por que esperança. Aí ele fala, verso 4, seja forte Zorobabel, diz o Senhor, sê forte Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele lembra tudo que ele já deu. Eu dei aliança, eu dei espírito, eu dei força. Então finanças, gente, finanças é parte da aliança que Deus fez conosco. Provisão financeira para a nossa vida, dinheiro entrando no nosso bolso, é promessa de Deus para nós, baseado na aliança que Ele tem com a gente. Tá, presta atenção aqui. Não existia dinheiro no jardim. Deus não inventou o dinheiro, tá? Deus não inventou o dinheiro. Por quê? Porque tudo no jardim era de graça. Você não precisava pagar nada no jardim. Então por que o homem criou o dinheiro? Não foi Deus que criou o dinheiro. No jardim não tinha dinheiro, no jardim do Éden. Por quê? Porque tudo era de graça. O homem inventou dinheiro. Por que o homem inventou dinheiro? Porque ele não queria ser um. O homem inventou o dinheiro porque ele não queria ser um. O homem inventou o dinheiro porque ele não queria ser um. O homem não queria sustentar a mentalidade de nós somos um. Eu e você somos um. Eu não tenho que vender nada para você. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Quando essa mentalidade é quebrada, eu preciso trocar com você, porque eu não vou te dar as coisas de graça. A gente não é um. Você não é eu não sou você. Nós não somos um. Eu sou eu, você é você. Então se você quiser o que eu tenho, você tem que pagar. E se eu quiser o que você tem, eu vou ter que pagar. O que nós precisamos aqui? Dinheiro. Então o dinheiro foi inventado porque o homem não quis ser um. Agora aqui, por que, gente, que o homem não quis ser um? Porque na queda ele perdeu a visão da unidade da Trindade. Não tinha mais viração do dia para o homem enxergar 3 em 1 ali. Por que o homem não queria dar de graça? Por que o homem não queria dar de graça o que ele produzia e ele poder receber aquilo que o outro produzia? Porque ele perdeu uma visão do rosto da graça. Todo fim de tarde ele via o rosto da graça no jardim. Ele perdeu a visão do rosto da graça, ele não via mais a imagem da face do Deus da graça. Então ele não sabe mais viver de graça. Ele não sabe mais viver pela graça. Ele não sabe mais doar, ele sabe cobrar, ele sabe vender, ele sabe comprar. Por quê? Porque a imagem da face de Deus foi perdida. Você quer acabar com a miséria? Você precisa da revelação da graça. Uma revelação da graça de Deus vai acabar com a miséria. Eu estou falando de pobreza financeira. Estou falando de pobreza financeira. Tanto uma revelação da graça para quem tem muito dinheiro, como para quem não tem nenhum dinheiro. Porque o cara que tem muito dinheiro e ele não tem revelação da graça, ele não quer dar. Ele não quer ser generoso, ele não quer investir, ele não quer empreender, ele não quer encorajar. Ele quer reter. E o cara que não tem dinheiro nenhum, o cara que vive na vida miserável, e ele não tem uma visão da graça, ele é aquele cara que acha que nada vai dar certo na vida dele, porque nunca deu certo.
Então o que vai acabar com a miséria financeira? Uma revelação da face da graça de Deus. Amém? O evangelho cura a miséria financeira. O evangelho cura a pobreza. A gente não está falando de outro evangelho hoje, nós vamos falar de finanças, nós vamos falar de outro evangelho. Não, nós vamos falar de um outro desdobramento do mesmo evangelho. É por isso que tem um monte de coisa que a gente não prega, mas acontece, porque é um desdobramento natural da revelação de quem Jesus é. Quando você tem a revelação de Jesus, sua vida muda em tudo. Às vezes você nunca ouviu uma pregação sobre isso, mas você já sabia como é que esse negócio acontecia. Eu não sou um cara que vive ouvindo pregação de finanças, não é o meu negócio. Nunca foi. Mas sempre me dei bem com ela, por causa da revelação da face de Deus. Outra coisa, outra sacada aqui. Então, primeiro, não tinha dinheiro no jardim, porque tudo era de graça. As coisas pararam de ser de graça, porque se perdeu uma revelação da face do Deus da graça. E as pessoas não queriam compartilhar aquilo que elas cultivavam. Não existia trabalho também no jardim. Não existia trabalho no jardim. Segura aí, calvinista. Por quê? Eu estou falando de trabalho no nosso conceito. Trabalho é diferente de hobby. Qual que é a diferença de trabalho para hobby? Trabalho é um negócio árduo que você faz e que você não gosta de fazer. Hobby é uma atividade que você desenvolve. E dá trabalho você ter um hobby. Só que você tem prazer naquilo, você gosta de fazer aquele negócio. Trabalho é um negócio que se você não fizer, você não é sustentado, você vai morrer de fome. Hobby é um negócio que não depende o seu sustento e a sua segurança do seu hobby. Não tinha trabalho nesse conceito no jardim. Por quê? Porque tudo era de graça. Adão não cuidava do jardim para ganhar nada. Adão não cuidava do jardim, cuidava dos animais, dava o nome para os animais, falava as características dos animais e cuidava de tudo para poder ganhar dinheiro. E aquilo não era um negócio que ele fazia pesado. Então não existe o trabalho que a gente acha que existe. Aquilo que a gente chama de trabalho hoje não tinha no Jardim do Éden. Por quê? Porque era prazeroso, porque era gostoso, era o que a gente chamaria mais de um hobby hoje. Cavalgar dá trabalho, jardinagem dá trabalho, fazer música dá trabalho, pregar sermão dá trabalho, ensinar dá trabalho. O trabalho é uma maldição que Deus joga sobre o homem quando o homem peca. Porque aí Deus chega e fala para assim, agora você vai ter que suar para poder comer. Você vai ter que trabalhar. Só que toda maldição é quebrada na cruz em Cristo Jesus. Então a maldição do trabalho também é quebrada. Ah, pastor, então nós vamos fazer nada, então, vamos virar hippie. Nós vamos virar naturalista, vamos no meio do mato lá, andar pelado, não sei o quê. Não. Como que a maldição é quebrada na prática? Você aprende a ter prazer naquilo que Jesus te chamou para fazer. Porque aquilo não é mais um peso e você tem uma revelação da graça, então você não faz para ganhar dinheiro. Você sabe que é o seu pai, ele vai dar tudo para você. Você não vai trabalhar pensando, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Por quê? Porque você teve a revelação da face da graça, a maldição foi quebrada na cruz, você não tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Por que você trabalha? Aí é a grande pergunta, faça isso para você mesmo. Por que você trabalha? Por que você trabalha? A libertação da maldição do trabalho, ela vem na cruz. E aí vem o conceito de Martinho de Lutero sobre vocação. Porque o que é vocação? É aquilo que Deus fez você para você ser, para você fazer, para você desenvolver. E se você tem uma revelação da graça de Deus e uma revelação das suas aptidões, você vai ser feliz fazendo o que você faz. E você não vai poder chamar aquele negócio de trabalho, você pode chamar até de hobby. Quanto mais eu cresço em santidade, mais é gostoso viver. Quanto mais eu amo aquilo que Deus me fez para ser, menos eu reclamo da vida, menos eu quero ir para o céu nesse sentido. Sabe os pastores que vivem reclamando que ser pastor é difícil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Está faltando prazer naquele negócio ali que Jesus chamou ele para fazer. Acaba a maldição na hora que você tem prazer no seu chamado. Amém? Está entendendo? A maldição é quebrada, não que agora você não vai fazer nada. Porque quando Deus fez Adão, ele deu uma tarefa para Adão. O negócio é, aquilo não era pesado, o sustento não dependia daquilo, e ele gostava daquilo que ele fazia. E ele recebeu aquilo de Deus. Princípios para você escolher o seu trabalho, tá? Não faça para ganhar dinheiro. Receba isso de Deus. E não faça pensando que se você não receber, você não vai ganhar nada. Porque se você é um filho de Deus, não vai faltar pão para você. Amém? Nesse momento, a gente acabou de tirar o dinheiro do centro da vida. A gente acabou de fazer isso. A gente eliminou o dinheiro do centro da vida.
Agora nós podemos falar de dinheiro entendendo que ele não é o centro da vida. E nós vamos falar de princípios de finanças. Você está preparado? Apontar? Gente, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala acerca de muito mais do que economia, contabilidade e administração. A gente fala muito mais do que isso. Por quê? A gente fala do que o dinheiro gera nas pessoas. O que o dinheiro gera nas pessoas? O dinheiro pode gerar medo. A falta do dinheiro pode gerar medo. A falta do dinheiro pode gerar ansiedade, crise de pânico, doença. A falta do dinheiro pode trazer uma pseudo-segurança. Eu tenho muito dinheiro, eu vivo seguro. O dinheiro pode trazer soberba. O dinheiro pode fazer a guerra. Tiago fala isso, que o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os males. Então, por que se faz guerra? Aí Tiago vai desenvolver um monte e fala assim, porque cobiça e não tem. Aí você vai lá e quer matar o outro para ter o que ele tem e você não tem. Então, dinheiro faz guerra. Dinheiro pode produzir ódio. Por quê? Porque um recebeu herança, eu não recebi. E assim por diante. O dinheiro também pode trazer uma tranquilidade. O cara tem grana, ele vive tranquilo. Ele não está preocupado se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Mas isso também não é uma garantia. Porque a Bíblia também fala que o cara que tem um monte de dinheiro, ele vive ansioso e preocupado em guardar aquilo e não perder aquilo. O dinheiro pode gerar interesse. Tem gente que casa porque o outro tem dinheiro. O dinheiro pode fazer casamento acontecer. O dinheiro pode fazer você viver na sua profissão. Nesse caso, ele é o seu Deus. Porque quem te fez para ser alguma coisa foi Deus. E Ele que tem que dizer o que você foi feito para ser. Não é o quanto que você vai ganhar, não é o dinheiro. Então, o dinheiro, ele pode fazer uma família mudar de uma nação para outra. O dinheiro pode mudar a história de uma família inteira. O dinheiro pode trazer a idolatria para um país inteiro, que é o que a gente vê acontecendo na história de Israel. O dinheiro pode fazer... Como é que chama, gente? Aquele negócio lá, ser desterrado. Quando o Israel foi tirado de um país e levado para o outro. Exílio, isso. Faltou aqui. O dinheiro pode fazer um exílio para uma nação. Gente, imagina isso. Tudo por causa do quê? Preocupação com o dinheiro. O que os caras fizeram? Foram procurar outros deuses para ver se os deuses mandavam chuva, mandavam isso, aquilo, para eles poderem produzir mais, ganhar mais dinheiro e viver mais nas pampas. Por quê? Porque eles esqueceram do Senhor dos Exércitos que dava tudo de graça. Então, quando faltava, eles iam para o dinheiro, eles não iam para o Senhor dos Exércitos. Então, o dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando só de administração, a gente está falando do que o dinheiro gera nas pessoas. E eu quero trazer uma perspectiva bíblica que tem sido construída em mim nos últimos tempos, um pouco diferente. Então, o dinheiro move um país, o dinheiro move famílias, o dinheiro move sonhos. Pessoas entram em depressão por causa do dinheiro, matam, se casam por causa do dinheiro, passam a vida toda junto com alguém que elas não amam por causa de dinheiro. Já viu gente assim? Divorcia, mora dentro da mesma casa por causa do dinheiro. Divorcia, tem um quarto do lado, mas na mesma casa, nem se fala direito. Por quê? Por causa do dinheiro. Então, falar de dinheiro em uma perspectiva bíblica é falar de como ele afeta as pessoas, como elas agem quando elas têm ou não, como elas devem agir e o que elas sentem por ele. É falar de como os filhos do Pai Deus se relacionam com o dinheiro. É falar de como os filhos do Pai Deus vivem uma vida sabendo que o dinheiro é importante de alguma maneira. Falar de dinheiro na perspectiva bíblica é falar como os filhos do Pai Deus o amam sem fazer de conta que o dinheiro não existe, mas também sem deixar esse dinheiro atrapalhar esse amor. É falar como os filhos do Pai Deus trabalham, não primariamente pelo dinheiro, e é falar como os filhos do Pai Deus têm família sem ignorar o dinheiro e sem achar que o dinheiro é que vai decidir a hora que é a hora de ter família ou ter filho. Pastor, eu li um pedaço de um livro do pastor Jeremias Pereira, acho que foi o último livro que ele escreveu, e ele cita uma frase de reverendo Antônio Elias, um homem falecido, reverendo presbiteriano, que diz que era um homem que trouxe, era um homem muito avivado, falecido. E ele disse que o reverendo Antônio Elias falava assim: quem tem dinheiro não precisa de fé, quem tem fé não precisa de dinheiro. Só você experimentando para entender o que isso significa. Quando eu estava lá em janeiro na escola de missões, isso foi uma coisa que Deus mexeu no meu coração, porque eles têm, lá na Shores of Grace, em Recife, eles têm uma base missionária, eles têm um abrigo onde eles cuidam de dezenas de crianças
meninas que saíram de abuso, eles têm alguns missionários com eles lá, eles têm um monte de coisa, e eles têm, por mês, o compromisso só de 40% do orçamento. 60% todo mês cai do céu. E o Nick Billman, com a esposa dele, tem 5 filhas, mais um que eles adotaram. Então, beleza, né? Precisa de um pouco de fé. Ele tem 32 anos, ou 33, por aí. Então, é muito simples. Quando Deus chama a gente para fazer a obra, Ele não coloca necessariamente todo o dinheiro na nossa mão. E eu acredito nisso. Quando eu estava lá naquele tempo, Deus começou a me desafiar e falou assim, você precisa começar a dar uns passos mais loucos e parar de esperar o dinheiro aparecer para você abrir uns projetos novos. Porque eu já sei quem que é aquele que me chamou. Eu já sei quem que é o meu pai. Eu sei que eu não trabalho pelo dinheiro, mas eu gosto de um versículo de Eclesiastes que fala que para quem ama Deus, Deus dá prazer, conhecimento e sabedoria. Mas para o ímpio, Deus dá trabalho, para trabalhar, para poder dar o dinheiro para o justo. Adoro esse versículo, é a oferta de quem não é crente. Pergunta então, como você se relaciona com o dinheiro? O dinheiro está em todo lugar, gente. Você está sentado no dinheiro, você está vestindo dinheiro, você come dinheiro, você está dentro do dinheiro, você dorme em cima do dinheiro, porque tudo que você tem custa, tudo tem um valor. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. O problema é como está o seu coração diante disso. E eu quero falar aqui nessa noite sobre 4 viés de lucro. Eu quero enfatizar 4 viés bíblicos de lucro financeiro, depois de tudo isso que eu acabei de falar. Então, nós vamos ler alguns textos. Eu não vou pedir para você abrir todos, porque são muitos textos, mas é assim que vai ser, já dizia o Chorão. O primeiro texto que a gente vai ler, que eu vou ler, eu quero que você escute, está no Evangelho de Lucas 18, fala assim: Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Primeiro viés de lucro que a gente vê aqui: obediência. Obediência. Jesus acaba de falar, é mais fácil, quer dizer, é quase impossível. Jesus chega e pega um exemplo que é tão ridículo, que aí os caras falam assim: nossa, então, quem que vai para o céu? Então, que rico que vai para o céu? Se é mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha, então, que rico que vai para o céu? Aí Jesus fala assim: para vocês nada é possível, mas o meu pai é. Então, ele pode salvar um rico. E aí ele pega e lança essa perguntinha. Pedro chega e fala assim: e nós? A gente deixou tudo. Né? Porque, cara, Pedro, ele quer sempre estar na frente, né? É na hora de lavar o pé, então lava tudo, porque eu quero estar na frente. É na hora de, não, então, o rico não vai entrar. Aí ele fala: e nós então? Porque nós não somos nem ricos, nós somos ralé mesmo. Ralézaço. A gente deu tudo, não tinha nem nada. Jesus, nós estamos que nem uns perdidos aí na rua. Entendeu? A gente não tem lugar para ficar, cada dia o senhor faz uma amizade diferente, o senhor manda nós pegar um jegue de um cara lá, que nós nem conhecemos, para o senhor entrar na cidade, nem jegue nós temos. Então hoje, Pedro, né, ele quer, e nós então, né? Quem somos nós? Já que o rico não vai entrar, então a lógica de Pedro, né, franciscana, quanto mais pobre, mais importante nós somos. E nós? Aí Jesus fala assim: então, é vocês mesmos, deixa eu falar. Vocês que deixaram tudo, isso, aí ele vai fazendo aquela listinha bacana, vocês vão receber, se vocês deixaram por causa do reino, vocês vão receber no presente muitas vezes mais e na vida eterna também. Eu entendo esse no presente 2 maneiras possíveis. Entenda que ele está falando para pessoas que fizeram renúncias materiais nessa vida ao se converterem e a se entregar para o chamado de Jesus. Entenda que isso não é para todo cristão, porque tem cristão mesquinho que nunca fez renúncia financeira nenhuma. Ele não vai receber essa promessa que Jesus está falando nessa vida, ele não vai provar disso, porque ele é mão de vaca. Jesus está falando do cara que deixou tudo
pelo reino. Esse cara, nessa vida, vai receber muitas vezes mais. Não é o cara que guarda e não deixou as coisas e simplesmente se converteu. Está claro isso? Ele está falando para o cara que deixou tudo isso. Então, esse cara nessa vida vai receber. Eu entendo isso de duas maneiras. Como que ele vai receber? Primeira possibilidade, ele vai receber porque ele vai ganhar muito dinheiro mesmo. Jesus vai pegar esse cara, e esse cara vai ter um coração tão generoso e tão treinado e desapegado, que Jesus vai pôr um monte de dinheiro na mão desse cara, e esse cara vai ganhar nessa vida muito dinheiro mesmo. E ele vai ganhar muito irmão, porque ele vai entrar dentro do corpo de Cristo, e ele vai ganhar o favor dos homens. Ele vai ganhar o favor dos homens. As pessoas vão amar ele, por causa do coração dele. Então ele vai ganhar irmãos, irmãs, casas, pais, campos, terrenos, nesse mundo já, e depois a vida eterna. E a segunda possibilidade, eu acredito que é gente que não vai possuir, mas vai desfrutar, que até então tem sido o meu caso. Eu não sou um cara que tenho grandes posses, a única coisa que eu tenho é a moto e a Madalena. Mas Deus tem aberto portas e eu já viajei para vários países nesses últimos anos. Tudo com o dinheiro dos outros. Por quê? Porque eu entendo que no meu coração, a minha entrega, do pouco que eu tinha, ela foi radical. E é o que Jesus está falando aqui. Eu não tinha uma casa para entregar para Jesus, mas eu tinha os meus CDs, que eram os meus ídolos. Que foi, quando eu converti, eu quebrei tudo aquilo. Eu não tinha um carro para entregar para Jesus, mas eu tive momentos em que o que eu entreguei foi o meu moletom que veio dos Estados Unidos, de uma banda que eu gostava, e eu dei para um menino de orfanato que nem conhecia. Eu não tinha 10 mil na conta, mas eu tinha o meu salário, e Jesus falou assim, eu quero que você dê tudo. E que às vezes não chega nem 1% do seu salário. Você lembra quando Jesus está lá, e aí chega aquela veinha lá, viúva, e ela bota uma moedinha, e aí Jesus fala assim, essa mulher deu mais que todo mundo. Parece que Jesus pensa mais por porcentagem, né? Não por unidade, mas por porcentagem. Eu dei mais. Não, mas a porcentagem não está igual. Você tinha muito mais, você podia ter dado. Aquele lá só tinha aquilo, ele deu aquilo lá, então, né, foi 100%. Então, o primeiro viés de lucro que eu vejo bíblico é obediência. Obediência. E como obediência eu quero incluir aqui dízimo e oferta. O princípio de dízimo e oferta. Tem gente que fala que dízimo ficou no Antigo Testamento, no Novo, acha o que você quiser, mas eu preciso de dinheiro, senão eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, tá? Que é aconselhar você, interceder por você, preparar sermão, visitar, ir na casa lar, e fazer música, e não sei o que, não sei o que. Mas os caras lá na Quadrangular e na Assembleia de Deus têm trabalho e seja pastor. Então vai lá então, nego, eu aqui é diferente. Nada contra. Pelo contrário, a favor. Segunda coisa que eu entendo da obediência, sensibilidade no coração. Porque Paulo escreve e ele fala assim, dê cada um segundo aquilo que tiver proposto no coração. O Espírito Santo vai sussurrar valores no seu coração ao longo da sua vida. Obediência. Eu gosto de dar testemunho na hora que eu acho que a coisa vai inspirar, né? Na minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu ganhei todas as passagens de avião. Eu fiquei 40 dias lá, eu fui para Chicago, depois eu fui para Flórida, então, lá em cima, depois eu fui lá embaixo, depois eu fui para Carolina do Sul, e depois eu voltei lá em cima para Chicago. Eu fiquei 40 dias lá, eu ganhei todas as passagens, eu fiz estudo de avião. Eu ganhei todas as passagens, daqui para o Brasil, do Brasil para cá, e todos esses voos lá. E aí quando... Você está gostando, né, Luca? Deus abençoe. É que ele vai casar esse ano, Deus está falando com ele aqui. Ele está precisando de dinheiro. Vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Solta um aleluia, Lucas. Vai dar tudo certo. Esse louvor é bom. É um louvor, sabia? Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aí a segunda parte é assim, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. É verdade. Amém? Já deu tudo certo na cruz. Aleluia, glória a Deus. Então, sensibilidade no coração. Por quê? Porque aí,
alguns meses antes da viagem começar a se arrumar, isso foi em 2011, eu estava orando na casa da minha avó, lá em Mandaguari, na sala dela, com a porta fechada, e Jesus falou assim, você vai para o festival que você sempre quis ano que vem. Eu, tá bom então, entrei no site lá, Cornerstone, festival, que existia há mais de 30 anos, com umas 40 bandas, 5 dias, era tipo um Woodstock crente, só de banda alternativa cristã. Sempre gostei de música, hoje eu sou menos ligado, mas sempre gostei muito. E aí Jesus falou, você vai. Eu falei, beleza. Acabei, fui para lá, só que quando tinha outras coisas, teve conferência do Jesus Culture, que eu nem sabia que era a gravação do CD, eu acabei aparecendo lá na conferência sem saber, e outras coisas, conferências que eu apareci por lá nos Estados Unidos e eu vi. Só que quando eu tinha essa ideia, eu falei, massa. Aí eu orei, falei com uma ou duas pessoas, tal, falei, ora comigo, tal. Na hora que apareceram todas as passagens, eu fiquei tão feliz que eu falei, Jesus, eu quero te honrar. Eu estou feliz, o que eu faço? Ele dá o seu salário inteiro que você vai receber na semana que vem. Eu vou viajar, né? Mas eu dou. E eu dei embora e não deu nada, deu tudo certo. Deus providenciou tudo. A última viagem, que agora em outubro também, que foi para os Estados Unidos, foi isso. Fui chamado a vir aqui participar do nosso congresso de pastor. Eu falei, tá, daqui 3 semanas, beleza, eu vou orar. Eu orei, uma semana, Deus colocou R$3.000 na minha mão. Cheguei nos Estados Unidos, menos R$7 no bolso. Menos 7, porque no caminho eu comi um negócio, aí ficou menos R$7. Mas eu estava 0. E aí eu cheguei lá, em Salt Lake City, eu queria ir para Bethel, na Califórnia. Eu falei, Deus, eu quero ir num negócio lá, quero conhecer os caras, parecem do reteté, eu quero ir lá. E aí Jesus falou, então você vai alugar o carro e você vai. Eu falei, Jesus, eu não uso cartão de crédito, eu acho pecado, porque como que eu vou usar um dinheiro que eu não tenho? Como que eu vou usar limite? Eu sou contra esse negócio, entendeu? É um capitalismo dos infernos, o cara gasta com coisa que não precisa. Sorvete, né? Quem que eu estava... Não, deixa quieto. É para mim assim, cara, administra o negócio, entendeu? Se você não tiver, passa o perrengue. É muito simples. Só que Deus estava quebrando a mentalidade de escravo em mim. Então, no primeiro dia que eu cheguei lá, Ele falou assim, eu quero que você vá, pode usar o seu limite, que eu vou suprir tudo. Enfim, aluguei um carro. Que carro que era? Um Cruze animal. 11 horas na estrada. Você apertava o botãozinho e ele ficava acelerado sozinho lá. Aí você ficava assim, 11 horas na estrada. Atravessei 2 estados, cheguei na Califórnia, passei uma semana lá, na casa de um casal. Gente, não gastei com hospedagem. Eu passei uma semana na casa de um casal, que estava fazendo a escola da Bethel lá, que eu nem conhecia, mas eu conheci o pastor deles aqui, que eu fui pregar num retiro da igreja dele, do Menonita. Então eu tinha hospedagem, eu ganhei os R$3.000 das passagens, eu cheguei lá, eu aluguei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, fui, voltei, comi, fiz os negócios. Jesus, pode usar, filho, eu vou cuidar. Na última semana eu estava com R$3.200 negativo na conta. Na última semana. E eu, assim, uma paz dentro de mim, uma segurança. Cara, isso é você ouvir a voz de Deus dizendo quem você é. Isso é sensibilidade do Espírito. Não é você ser sensível só na hora de ser generoso, mas ser sensível na hora de ser louco também. Porque o que importa não é se você tem dinheiro, é o que o seu pai está falando para você fazer. Então eu peguei e eu estava gastando dinheiro lá. Aí, no último dia do encontro de pastores, o Jake Hamilton fez um apelo lá e falou assim, eu quero que você dê tudo o que você tem. Eu dei meu moletom da Modern Life, que eu tinha comprado na Inglaterra um ano antes. Eu dei um tênis que eu comprei lá, eu fui num bazar lá, gente, num brechó. Falei, vou no brechó, né? Pelo menos um tênisinho eu vou comprar aqui nos Estados Unidos, não tem dinheiro, né, Jesus? Mas um tênisinho. Peguei um tênisinho preto lá, nem sei, uns $19 e tal. Estava tudo no pé, ficou tudo na oferta. Eu dei o dinheiro, eu dei tênis, eu dei blusa, voltei de e-mail para casa. Falei, Jesus, é tudo seu, meu, eu não sou ninguém, é tudo do Senhor, minha vida é do Senhor. Naquela noite, antes de eu entrar dentro da casa, que eu estava hospedado, tinha $800 na minha mão. Eu não falei nada para ninguém, simplesmente, eu nem sei de onde que veio, mas passaram, e aí chegou assim, é para te entregar, $800, vezes 4, R$3.200. Eu não pedi, os gringão fizeram lá uma oferta e me deram. Aí depois eu ganhei mais oferta, sobrou dinheiro, aí eu fiz a tatu. E comprei umas roupas para mim. Sensibilidade. Por quê? Porque o pai falou, é para usar, pode usar. Obediência, você quer ver lucro, provisão financeira, você quer um viés de ganho, obedece Deus. Obedece Deus. Amém? Obedece Deus. Obedece Deus. Segundo viés de ganho financeiro que a gente vê na Bíblia. Esse eu quero que você abra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. A segunda coisa é trabalho. Trabalho.
Princípio bíblico está no Novo Testamento, 4 vezes aparece no Novo Testamento o trabalhador digno do seu salário. E aí você vê lá, Lucas 10:7 fala assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Está falando para os missionários. E aí esse texto de 2 Tessalonicenses 3, que versículo que eu falei? Não falei, né? Então, que bom que você está ligado então. É 6. 3:6. 2 Tessalonicenses 3:6. Olha lá, presta atenção. Paulo vai dar uma mijada nos vagal aqui. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Qual que é a tradição? Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Esse desordenadamente, gente, significa confuso. O soldado que marcha fora da ordem ou que abandona o posto, negligente, ilegal. Um cara que vive assim, o cara que diz que é obreiro, mas a vida dele é bagunçada, é uma coisa meio esquisita. Conhece o cara que diz que é missionário, é assim? É esquisito. Olha o verso 8. Pastor também, qualquer crente. Verso 8. Cheio de missionário aqui, galera. Nada contra. Pelo contrário. Verso 8. Olha que louco, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga. Se você não sabe, labor é trabalho, fadiga é cansaço. De noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. É o vagal que ele está falando. Não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. Então o cara que não faz nada, ele fica enchendo o saco dos outros. Dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Verso 12. E elas, porém, a essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência a essa palavra, dada por essa epístola, notai-o, perceba essa pessoa, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considere ele como inimigo, mas advertiu como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Esse aqui é bom, né? Então, sabe o cara que fica só pedindo para pagar as coisas? Dá uma chincha nele. É isso que Paulo está falando. O cara fica pedindo toda hora para você pagar as coisas. Ele fica jogando verde. Ah, dá essa camisa para mim. Ah, dá esse negócio para mim. Ah, paga um negócio para mim. Ô, vai trabalhar, rapaz. O cara, às vezes, não tem condição. Aí o negócio é diferente. Mas mesmo assim, se o cara não tem condição, vai orar e ser humilde. E não fica folgando nos outros. Então, não trabalhar é pecado, viu, gente? Não trabalhar é pecado. Eu não estou falando de ser desempregado, não. Porque você pode ser desempregado e trabalhar bastante. Você pode ser desempregado, você vai inventar coisas para fazer. Você vai vir cortar a grama aqui na frente da igreja. Paulo não está falando do cara desempregado, ele está falando do cara que tem um espírito de vagal. Sabe o cara que tem um espírito de vagal? Ele é folgado, ele não gosta de ralar, não gosta de suar, não gosta de fadiga, ele não gosta de acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo, mas eu gosto de trabalhar até tarde, então estou perdoado. Cada um permanece naquilo que foi chamado, tá? No outro capítulo. Então, cara, vai trabalhar, entendeu? O trabalhador é digno do seu salário. Deus vai dar dinheiro na sua mão. Se você está querendo comprar o mundo e não tem dinheiro, então baixa a bola, filho. Baixa a bola, calma seu coração aí. As coisas não são assim também. Deus tem coisa aí para você, você precisa ouvir o que Ele está falando para você. E tem fase da vida em que Deus ele recolhe a mão para testar o nosso coração. Foi isso que fez com Jó. Se Ele fez isso com Jó, arrancou tanta coisa de Jó, você acha que às vezes Ele não vai tirar um dinheirinho seu para você confiar mais nele? Eu já experimentei muito disso.
Então, vai trabalhar em nome de Jesus. Não trabalhar é pecado. Se você está desempregado, acorda, arruma a sua casa, lava a louça, vai desencracar aquele fogão cheio de gordura lá, entendeu? Ajuda a véia a carregar a sacola do mercado, faz alguma coisa, bate de porta em porta distribuindo panfleto, vira testemunha de... Não, brincadeira. Vira testemunha de Jesus, é o que eu ia falar. Então, ele está falando, você dá uma chincha nesse cara, mas calma, não considera o cara inimigo, o cara não é descrente, ele só é vagabundo, tá bom? Não exclui o cara, não manda o cara para o inferno, mas dá uma prensada nele. Terceira coisa. Então, qual que é o primeiro viés de ganho financeiro? Obediência. Mano, obediência. Em obediência está a sensibilidade ao Espírito Santo. Porque, né? Quando o Espírito fala com você, não é um sentimento, é um mandamento. Está lá em Atos capítulo 1. Eu estou sentindo o Espírito Santo, está sentindo, ele está mandando, filho, ele é Deus. Se ele, é mandamento. Se ele está tocando, ele está mandando. Não é sentimento, é mandando. Então você vai e obedece. Segunda coisa, trabalho. Terceira coisa, generosidade. Generosidade é uma fonte de ganho financeiro. E a gente vê isso em Provérbios. Abre a Bíblia lá, vai. Provérbios capítulo 14, 31. Achou? Provérbios 14, 31. Olha lá. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, quem oprime o pobre está insultando Deus que criou o pobre, mas aquele que se compadece do pobre está honrando Deus. Deus tem um negócio com os pobres na Bíblia que não vai dar para abrir aqui, mas, cara, não tem. Deus gosta dos pobres. Deus ama os pobres, Deus ama os órfãos, as viúvas. Deus gosta de gente desamparada. Por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele não pode ver alguém sofrendo. Então você vai ver em Provérbios inteiro esse princípio. Outro provérbio, 19 e 17. Provérbio 19 e 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga a seu benefício. Olha que louco. Toda vez que eu dou dinheiro para o pobre, eu estou emprestando para Deus, e Deus vai dar de volta para mim. Eu vou falar para vocês aqui, depois no final, não agora. Então eu não vou falar. Outro versículo como base aqui, é mistério, entendeu? Se você não orar, você não vai entender. Outro versículo, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então generosidade é um princípio. Olha, de tudo isso aqui, eu acho que eu sou um bom trabalhador, como pastor. Mas eu acho que a fonte de todo o ganho financeiro, a maior porcentagem da minha vida tem sido da generosidade. De não esperar ter dinheiro para poder dar dinheiro para os outros. De repartir antes de comer o pão. Eu vou repartir o meu pão, não na hora que eu tiver 2. Eu vou repartir o meu pão na hora que eu tiver um pedaço. Eu acredito nisso, que na minha vida o maior testemunho de provisão financeira de Deus tem sido em resposta à minha generosidade. Inclusive meu nome significa isso, urso generoso. Amém. Propício. Outra coisa que eu pulei aqui. Paulo fala em Timóteo que o bom trabalhador ele merece salário dobrado. Deus sabe disso, viu? Se você for um bom trabalhador lá, ele vai te honrar. Se você não estiver sendo bem honrado lá, ora lá que Deus vai falar com você. Quarta coisa, e a gente vai caminhar para uma conclusão. Então, o primeiro viés de ganho financeiro que a gente vê na Bíblia é obediência. Segundo é trabalho. Terceiro é generosidade. Generosidade. Gente, seja generoso. Em nome de Jesus, seja generoso. Dá sua gasolina, dá as coisas do seu carro. Sabe, quantas vezes o meu dinheiro acabou antes do mês acabar? Quantas vezes? E não foi porque eu gastei dinheiro comendo. Não, é porque eu fui dando dinheiro para as pessoas durante o mês.
E vai embora, vamos dar. E aí Jesus arranja outro jeito. Você tem que entender uma coisa. O seu Deus não é o seu trabalho. O seu Deus não é o seu trabalho. O Jeová Jirê não é o seu trabalho. O Jirê não é o seu trabalho. O Deus que provê, o Deus proverá, não é o seu trabalho, é Deus. A gente precisa quebrar na nossa cabeça uma ideia de que o nosso trabalho, o nosso emprego, ele é a nossa principal fonte de renda. Deus é a nossa fonte de renda. Então assim, acabou o meu salário. Ué, e daí? E daí? Deus está vivo ainda. Ele ainda é o Deus do ouro e da prata. E Ele ainda está dizendo para você, ó, eu vou dar glória para você, eu vou dar ouro para você, eu vou dar paz para você, porque você já tem minha aliança, já tem meu espírito, ser forte, corajoso, manda ver, eu sou o seu pai. A gente precisa parar de confiar tanto no nosso salário, ele não é a nossa única fonte de renda, Deus é a nossa fonte de renda. Em último lugar, Provérbios 31, eu quero que você abra. Eu acho que é o mais completo dos textos. Gente, tinha muito mais versículo na Bíblia, mas não vai rolar todos eles aqui. A gente pode fazer um seminário de finanças no futuro. Provérbios 31. Eu acho que é o texto mais completo dessas 4 coisas. E o quarto viés de ganho é economia, investimento e empreendimento. Economizar, empreender, investir. Eu coloquei nessa ordem por quê? Porque quando a gente vê no Evangelho, no estilo de vida de Jesus, eu acredito que é uma coisa que vem dessa ordem. Ou se você inverter ali o trabalho com a generosidade, aí eu já não sei dizer direito. Mas você não vê Jesus economizando, você não vê Jesus guardando dinheiro, nem Jesus abrindo negócio. Mas é um princípio bíblico. Tem gente que é chamado para isso, Deus vai falar, manda ver, vai lá, cuida, faz dinheiro acontecer. Mas eu coloquei nessa ordem, porque biblicamente a ordem nos evangelhos é essa. Investimento, empreendimento, economia, esse negócio não está entre os primeiros no estilo de vida de Jesus, nem no estilo de vida dos apóstolos. Não quer dizer que é proibido ser rico, não quer dizer que é proibido você guardar dinheiro, não quer dizer que é proibido você empreender, é proibido você fazer se Jesus está mandando você dar embora, isso é proibido. Aí você está em desobediência, aí você quer saber? Vai faltar. Vai faltar. Jesus manda você dar, você quer investir? Vai faltar, porque você está desobedecendo. Mas quando você olha para Provérbios 31, você vê tudo isso aí. Olha que loucura, essa mulher aqui não existe. Deus, faça ela existir para mim. Amém. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará varrendo e lavando a louça? Oh, brincadeira. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha só, agora vai começar a falar de dinheiro. Versículo 13. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. As feministas pira, mulher no mercado de trabalho. Ela busca a lã e o linho. E de bom grado ela faz o quê? Trabalha. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Então o que ela faz? Ela trampa, ela acorda cedo, levanta para cuspir, ela cuida da casa inteira, ela administra as servas lá, ela administra as empregadas, ela administra tudo. O que ela faz? Ela empreende, ela cuida, ela investe. A gente tem esses 2 princípios, trabalho e empreendimento. Vamos continuar, versículo 16. Olha a loucura, examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho. Então ele está falando o quê? Ela trabalha e quando ela ganha dinheiro, ela investe em outro negócio para ganhar mais dinheiro ainda. A Bíblia está falando de uma mulher virtuosa, é a mulher bala na agulha. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Olha lá, em nome de Jesus, olha aqui. Em nome de Jesus, um parêntese aqui. Eu vou voltar isso no final, mas eu quero falar agora já. Todo mundo tem algum tipo de trauma com dinheiro. Todo mundo tem algum tipo de trauma com dinheiro. Eu vou falar das coisas que eu consigo imaginar aqui agora. Trauma com o dinheiro, que eu vi, que eu já vivi e que eu conheço pessoas que têm. O cara que não vive o chamado que ele tem para o ministério, porque ele cresceu numa família pobre, e ele abriu uma empresa, e ele tem uma empresa que vale milhões.
e ele vive envergonhado daquilo que ele fez. E eu converso com esse cara de tempos em tempos. Ele vive envergonhado disso. Toda vez que eu falo com ele, ele está no lixo. Ele fala, eu sou um verme, eu não valho nada. Quem sou eu para Jesus? Porque ele sabe que ele tem um chamado ministerial. Só que o trauma da pobreza congelou ele nas finanças. Então ele vive para a empresa que ganha para caramba. Outro trauma, ou barreira, que você pode ter. Você está muito acostumado com isso. É uma barreira para você. Você precisa se livrar desse negócio. Outra barreira é você viveu cercado de muita gente que brigou por causa de dinheiro e você não quer ter dinheiro por causa disso. O texto está falando que ela percebe que o seu ganho é bom. Deixa eu falar uma coisa. Tudo pode ser uma bênção se não for um ídolo. Tudo pode ser uma bênção se não for um ídolo. Tudo pode ser bom se não for um ídolo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que ganhar dinheiro é bom. Ela trabalha, ela ganha, ela investe, ela olha um campo, ela adquire aquele campo, ela planta uma vinha naquele campo, trabalha mais e ganha mais dinheiro e ela vê que aquilo é bom. Ganhar dinheiro é bom. Tudo depende do seu coração. As ferramentas não são tão importantes. É como que o seu coração está diante disso. Ser missionário é uma coisa boa se você aprendeu a não viver ansioso. Senão, não é bom, né? É ruim. Ter muito dinheiro é bom se você aprendeu a não viver ansioso. Senão é muito ruim. Eu conheço gente, dono de grandes negócios. Gente que ganha dinheiro, dezenas de milhares de reais por mês. E que tiveram situações de perder todo o negócio. E a pessoa não tem crise nenhuma com isso. E aí quando você vai conversar com a pessoa fala assim, se Deus tirar, eu vou virar missionário. Que eu sempre quis fazer na minha vida. Só que Deus não deixa. Ter dinheiro não é ruim, gente. Ela olha e ela vê que é bom. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Olha o verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e mãos que pegam na roca. São instrumentos de trabalho. Abre a mão ao aflito. Aí agora o que é generosidade? Outro princípio. E ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, olha lá, fazendo mais dinheiro. E dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. O dinheiro não tira a paz dela. O dinheiro é bom para ela, o dinheiro não tira a paz dela, o dinheiro não impede ela de ser generosa, o dinheiro não impede ela de empreender, porque ela não é escrava do medo. Se eu empreender der errado, ela não tem medo de nada. Você está vendo que o dinheiro aqui não é o centro da vida dessa mulher? Ela faz dinheiro, ela vê que é bom. Ela dá para os pobres, ela vê que é bom. Ela empreende, ela vê que é bom. E ela não tem preocupações em perder esse dinheiro. É por isso que ela é virtuosa. Verso 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha lá, não é preguiçosa. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aí no final, né, o Salomão tem que dar um de direito aqui. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então ele fala um monte de como essa mulher trabalha e no final ele fala assim, ser bonito não vale de nada, você tem que trampar. É isso que ele fala. Vã é a formosura, não presta para nada, você vai secar tudo, vai ficar aquela coisa enrugada no final. Mas, né, se você for trabalhadora, se arrume também, Jesus vai te abençoar, aleluia. Amém? Então a gente viu aqui 4 viés de ganho financeiro: obediência, trabalho, generosidade e investimento. Agora eu quero caminhar para o final e eu quero fazer algumas considerações. E nós vamos voltar para o mesmo lugar de onde a gente tem batido desde o começo desse ano. Henry Ford, ele falou um negócio. E ele falou assim: se nós distribuirmos toda a riqueza do mundo igualmente entre todas as pessoas do mundo, em 5 anos tudo voltará a ser do mesmo jeito. Os pobres voltarão a ser pobres e os ricos voltarão a ser ricos.
Se você pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir igual sobre todas as pessoas na mesma quantia, em 5 anos vai voltar tudo igual. Os pobres vão voltar a ser pobres, os ricos vão voltar a ser ricos. Por quê? Não quero distribuir o seu sonho comunista. Eu não vou me posicionar nessa questão. Por quê? Por que vai acontecer isso? Princípio bíblico, gente. Por que vai acontecer isso? Porque você constrói ao seu redor o ambiente que existe dentro de você. Você constrói do lado de fora um ambiente, um ecossistema que já existe dentro de você. Você externaliza a miséria que existe dentro da sua alma ou a nobreza que existe dentro da sua alma. É a mesma coisa do começo, do exemplo do começo. Você pega um cara de rua e você traz o cara para um lugar bom. Por que o cara volta? Porque a miséria está dentro da alma dele. Se você simplesmente colocar a coisa na mão dele, ele pode até achar e fazer muita força. Mas se a miséria não for extirpada de dentro da alma dele, e a nobreza não entrar naquele lugar, e nobreza eu não estou falando, gente, no sentido pejorativo, eu estou falando no sentido positivo. Quando eu falo de nobreza, eu falo de ser nobre, eu falo de realeza, de um senso de dignidade. Eu falo de você entender quem você é, eu falo de você acreditar na vontade de Deus para você. Eu falo de você confiar no quanto Deus ama você e quanto Deus tem coisas para fazer na sua vida. Enquanto você acredita que você pode em Cristo Jesus. Então se você pensa como um escravo, você vai construir uma senzala ao seu redor. Volta em Provérbios 30, 22. Olha lá, Provérbios 30, 22. 21 e 22. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei. Pega o escravo e bota ele no palácio, ele vai transformar aquilo num carandiru, porque ele tem uma mentalidade de escravo. A terra vai tremer quando esse cara virar o governante das pessoas. Por quê? Porque ele vai externalizar a realidade que existe dentro dele. Então você pega um monte de dinheiro, gente, você sabe que tem um monte de gente suicida a hora que ganha na Mega Sena, não sabe? Por quê? O cara nunca teve dinheiro na vida. Ele ganha um monte de dinheiro, ele gasta com coisas que ele não vale de nada, depois ele entra em crise e ele se mata. Por quê? Porque ele externaliza a realidade que existe dentro dele. Se ele tem uma mentalidade de escravo, ele vai construir uma senzala ao redor dele. Se você pensa como um nobre rei, você vai construir um reino ao seu redor. Se você pensa como um filho, você vai construir um jardim ao seu redor, porque você vai entender que Deus fez para isso. Então não adianta se eu botar a ferramenta na sua mão, se eu não qualificar você, se eu não colocar sonho no seu coração, se eu não curar o seu coração. Então por isso que Henry Ford fala isso. Eu vou pegar toda a riqueza do mundo e distribuir igual. O que vai adiantar? Não vai adiantar. Daqui 5 anos vai ser tudo igual. A não ser que junto com isso, junto com dar recurso, junto com empreender, junto com dar dinheiro na mão de gente que precisa, eu dê capacitação, eu trabalho a identidade dela, eu trabalho o chamado dela, eu ensino ela para que ela nasceu para ser, quem que criou ela, quem que ama ela, quem quer o melhor para ela e por que ela existe. Aí ela não vai viver afobada achando que o dinheiro vai salvar ele. Gente, tudo começa dentro do nosso espírito. É por isso que o evangelho é a salvação do mundo inteiro, de todas as áreas. O evangelho vai mudar todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu quero finalizar com o texto 2 Crônicas 9, de 1 a 8. 2 Crônicas, abre comigo, esse eu quero que você abra. 2 Crônicas 9, de 1 a 8. Essa mulher se converteu quando ela teve esse encontro com Salomão. E nos evangelhos Jesus fala que ela vai sentar na mesa do banquete e os fariseus não vão sentar. Como que essa mulher se converteu? Quando ela viu o tanto de dinheiro que Salomão tinha. Capítulo 9.
Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, como uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, é tudo dinheiro. Eu vou ler de novo, é o versículo 3. Vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes, até roupa, seus copeiros, os seus trajes e o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a teu respeito e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Olha só o versículo 7. Agora ele vai dizer por que Deus fez Salomão ganhar tanto dinheiro. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama a Israel para estabelecer para sempre, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Olha só o que ela está falando. Eu fiquei impressionada com a sabedoria, eu fiquei impressionada com a casa, eu fiquei impressionada até com a roupa dos seus empregados. Mas sabe o que eu descobri na hora que eu vi toda a sua riqueza? Eu descobri um negócio muito mais profundo. Eu descobri que Deus ama Israel. E porque Deus ama tanto Israel, Ele te estabeleceu no trono como rei, com sabedoria e o tanto de riqueza que você tem. Essa mulher se converte porque ela vê o tanto de dinheiro que Salomão tem, não só isso, a sabedoria que ele tem. Sabe o que ela vê? Ela vê que o Senhor ama. Ela descobre que Deus é amor. Um negócio que você vai ver lá em João, no Novo Testamento, milhares de anos depois. Ela descobre ali, Jesus fala que essa mulher se converteu. Por quê? Porque ela vê o tanto de bênção que Deus derramou sobre o rei. O tanto de dinheiro que derramou. Então, por que é que Deus põe riqueza na mão de Salomão? Por quê? Porque Deus ama o povo sobre o qual Ele está reinando. Por que é que Deus, porventura, pode querer te dar posses em abundância? Porque Ele ama as pessoas que Ele vai colocar perto de você. É bom ter dinheiro, se Deus quer que você tenha. De maneira geral, eu creio que Ele quer, mas eu estou falando de muito dinheiro. De muito dinheiro. É bom você ter muito dinheiro, se Deus te chamou para isso. Do contrário, se você for um cristão fiel e apaixonado, como Jesus falou, você não vai possuir, mas você vai desfrutar demais nessa vida. Deus vai te dar favor diante dos homens. Os homens vão te abençoar, eles vão te ofertar, eles vão te levar para lugares, eles vão te servir. Deus vai fazer isso acontecer com você. Nessa vida você vai provar de muita coisa. Mesmo que você não possua, você vai desfrutar sem possuir. Mas caso Deus queira te dar muito dinheiro, o que não é pecado, você entenda que a razão disso é para que você desfrute disso, mas é porque também Ele ama as pessoas ao seu redor. E essa mulher se converte por causa disso. Amém? Agora, se Deus quer te dar dinheiro, o que Deus quer fazer com você em primeiro lugar? Para você não perder todo esse dinheiro. Ele quer mudar a sua mentalidade. Você precisa entender que você é um rei, você é reino, você é um príncipe. Você não é escravo, você é um filho. Você não trabalha para ganhar dinheiro, o dinheiro não te sustenta, o dinheiro não é tua salvação, o dinheiro não é a razão de você escolher o seu chamado, escolher a sua profissão. O dinheiro não pode tomar decisões por você. Quando você entende isso, quando você está com seus olhos no seu Pai e Ele decide, e você ouve Ele, você obedece Ele, você ama Ele, você vive para Ele, Deus pode colocar dinheiro na sua mão, que Ele sabe que Ele não vai roubar o amor que você tem por Ele. E Ele sabe que Ele não vai roubar a generosidade do seu coração. Amém? Vamos orar. Se coloca de pé.
Se você está tendo dificuldade financeira, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Se está precisando de ajuda, se precisa de dinheiro, vem aqui que eu quero orar por você. Toca lá para nós, filho. Só os caras da igreja aqui. Ué, é só quem, né? É só esses caras que vão receber, né? Só eles que estão querendo. Você já está aqui, pode ficar tranquilo, eu não vou esquecer de você. Presta atenção. Se você não entender essas coisas que foram ensinadas, você vai deixar de viver os sonhos de Deus, porque você pensa, eu preciso ter dinheiro primeiro. Você não precisa ter dinheiro primeiro, você precisa ter a voz de Deus. Você precisa ter a direção de Deus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vai seguir você, o dinheiro vai te seguir, a bênção vai seguir, o cuidado vai seguir, se você estiver no lugar que Ele te chamou para você estar. Lucão, você vai casar esse ano, você não precisa se preocupar, você recebeu a direção para casar por uma palavra de profecia, você não precisa largar sua faculdade para arranjar um monte de emprego, a Bruna não precisa jogar a faculdade fora para arranjar emprego, para trabalhar, porque foi Deus que falou, e se Ele falou, Ele vai dar. Você não precisa descabelar por causa disso, porque Ele vai te dar de graça. Às vezes você vai casar e Deus vai abençoar, você vai casar. Mas às vezes Deus vai falar, ó, você vai casar. O Nick Billman fala que o pai dele um dia estava andando no quarto e Deus falou, numa voz audível para ele, você vai casar com a Peggy. E ele foi lá e casou com ela. E com você foi isso, Deus deu uma palavra de profecia para você casar. Então você não precisa se preocupar, você está na vontade de Deus, deixa o dinheiro te seguir. Não se preocupe com nada. Relaxa, tranquilo. Descansa. A bondade de Deus está sobre você. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Pelos meus irmãos que têm ficado ansiosos, preocupados, aflitos com as finanças. Eles não precisam, porque o Senhor é o Deus da ouro e da prata, como a gente leu. O Senhor é o Deus que fala que a gente já tem uma aliança com o Senhor. A gente já tem o seu Espírito. E a gente já tem força. E o Senhor diz que o Senhor vai dar glória para nós, que é a manifestação da sua presença. O Senhor vai dar ouro para nós e o Senhor vai dar paz para nós. Essa é a aliança que o Senhor tem conosco. Dá essa segurança para o coração de cada um aqui, em nome de Jesus, Senhor. Eu não quero pecar, eu não quero pregar hoje, eu não quero ministrar contra a avareza. Eu quero ministrar em favor da prosperidade financeira, da bênção financeira. Então eu oro, Pai, abre as janelas dos céus. Malaquias, o Senhor fala sobre isso, que se a gente for fiel, que se a gente acreditar no Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, amar o Senhor vai abrir a janela do céu com uma abastança que nunca se viu. Vai aparecer muito dinheiro, Senhor, mas prepara corações para lidarem com isso, em nome de Jesus. Mas eu oro para todo mundo que veio aqui na frente, Senhor. Eu oro, abre a janela do céu. Quem tem conta para pagar, quem tem dívida, em nome de Jesus, dá muito mais do que o necessário, porque o Senhor não é mesquinho, o Senhor não dá só o necessário, o Senhor dá muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. O Senhor é um Pai generoso. E eu abençoo os meus irmãos, que hoje mesmo eles recebam oferta, provisão do Senhor, que hoje mesmo, Deus, o Senhor faça o dinheiro aparecer na mão deles de algum jeito. Eu entro, Deus, com intrepidez no santo lugar para declarar, Deus, vai ter gente que hoje vai pegar dinheiro na mão ainda. Hoje ainda vai ter gente que vai pegar dinheiro que está precisando, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Provisão financeira, em nome de Jesus. Quero orar também por generosidade, Papai. Eu sinto que tem gente nessa noite aqui que o Senhor só está esperando praticar mais a generosidade para poder soltar o dinheiro na mão. E eu abençoo, Pai, essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero orar especialmente pelos missionários, Pai, que na louca, Deus, confiaram no Senhor e abraçaram o chamamento do Senhor. Provê para eles, Pai. Provê para eles, são teus filhos. Afirma a identidade deles, afirma a identidade deles, afirma a identidade deles. Mostra, lembra eles que eles estão livres de maldição, eles estão de volta no jardim, Senhor. Eles não são missionários para ganhar, eles não são missionários para ganhar dinheiro, é para eles se divertirem, é um hobby, é um trabalho que é um hobby, é um trabalho com diversão, é um trabalho com prazer. E eu oro, Deus, abençoa os teus filhos, Deus, aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos então gastar dinheiro na cantina?
recebe a bênção apostólica. Que o amor do Pai, o perdão de Jesus e a alegria e o fogo do Espírito Santo seja com cada um de nós, irmãos, hoje e sempre. Amém.